dessa jornada tão longa e densa. Eu não sei quanto fôlego vocês ainda têm, mas eu vou em frente. Quem adormecer, adormeceu. Quem desmaiar, desmaiou. Está tudo certo. Olha, eu vou falar um pouco do livro, que vai chegar daqui 1h06, tem o lançamento do livro, e ele vai estar disponível para vocês. Mas eu queria, então, fazer um sobrevoo sobre 2 temas que se cruzam nesse livro e que eu gostaria de expor aqui, nessa hora que nos resta. Há mais de 2 séculos atrás, o Kant escreveu um artigo em resposta à pergunta: o que é o iluminismo? Ou o que é o esclarecimento? E a resposta do Kant é muito simples e precisa. O iluminismo, diz ele, é a saída do homem de sua menoridade. Menoridade da qual, segundo Kant, o homem é o responsável. Então, iluminismo, sair do estado de minoridade. Segundo a leitura que faz o Foucault, esse artigo mostra não apenas uma definição do iluminismo, mas é um programa, é um projeto. Não é uma constatação apenas, é um programa filosófico. Que consiste no quê? Em sair do estado de tutela. O iluminismo seria isso. Um projeto de saída de um estado de dependência, de minoridade, tal como as crianças em relação aos adultos, haveria esse estado de minoridade pensada como uma atitude. E quando Foucault lê esse texto do Kant, ele salienta que tem algo a mais nessa definição do iluminismo, como saída do estado de tutela ou de dependência, e que, diz o Foucault, é uma certa relação consigo mesmo. Ou seja, o Foucault dá uma expansão, extrapola um pouco o texto e vê aí, em Kant, o germe de uma ideia que ele vai reencontrar em Baudelaire, que, afinal, trata-se de uma elaboração de si, isto é, um trabalho sobre a própria vida. Quer dizer, sair do estado de dependência ou de tutela não é apenas deixar de ser conduzido por outros, mas é tomar conta da própria vida, num sentido forte da palavra, poder elaborá-la e fazer dela, eventualmente, uma obra de arte. Não é pouca coisa. O salto que o Foucault dá, do Kant para o Baudelaire, desembocando nessa ideia que é de uma estética de si, fazer da vida uma obra de arte, como um horizonte filosófico. Então, segundo Foucault, o homem moderno não é aquele que partiria à descoberta de si mesmo, mas é aquele que busca
inventar-se. É radicalmente diferente. Descobrir-se e inventar-se. Descobrir-se supõe que já há algo a ser descoberto, que está ali à nossa espera, e inventar-se é criar, a partir de uma certa autonomia, na forma de um ultrapassamento do presente, ou da contingência, ou do humanismo. Isso é muito brevemente a posição do Foucault sobre, afinal, o que é a modernidade. Não é só se desfazer de uma tutela, mas essa liberdade de se auto-inventar. Agora eu vou colocar uma areia aí, porque é difícil não concordar com essa posição tão bela e forte. Quem se oporia, né, à defesa da autonomia? Quem se oporia à defesa, à exigência de pensar por si mesmo? Ou a essa reivindicação de se livrar de qualquer tutela ou de qualquer dependência? Quer dizer, quem pode ignorar essa reticência enunciada por Foucault de que a saída da minoridade é um gesto radical e não apenas que deveria reiterar um certo humanismo que é parte de uma certa religião ou de uma certa moral, tudo isso. Quem contestaria essa injunção de fazer da própria vida uma obra de arte? Né? Sobretudo num contexto coletivo. Agora, tem um problema. Quando se pede maioridade, sejamos maiores e não menores. Sejamos adultos e não crianças. Subrepticiamente, o que nos é dito é: sejamos responsáveis e não irresponsáveis. Sejamos um tanto obedientes também. Nem que seja obedientes a nós mesmos. Quer dizer, há, no fundo, se a gente... Agora não estou falando do Foucault, estou falando mais do Kant, mas há, no fundo, dessa exigência de uma maioridade, sejamos maiores, sejamos adultos, sejamos responsáveis, há uma certa normatividade a qual deveríamos nos curvar minimamente. E, de fato, quando se fala homem ou humanidade, se pensa numa certa universalidade, né? E a ideia do Deleuze e do Guattari em relação a esse universal humano, que nos serve de parâmetro, o Deleuze e o Guattari dizem assim: será que essa maioridade não traz embutido um ideal de servilidade, de sujeição? Porque a ideia do Deleuze e do Guattari é quase a contrária. Não se trata de tornar-se maior, mas tornar-se menor. Só que o menor não no sentido que o Kant condena, que é dessa dependência em relação à tutela, mas escapar, sim, de uma maioridade que nos é imposta como um ideal majoritário, não é? E que nos é brandido ao longo da vida com uma espécie de terrorismo psicológico ou filosófico, porque, no fundo, há um padrão do homem macho, racional, branco, eurocêntrico, consumista, heteronormativo, que vocês quiserem acoplar a essa série, que é um modelo
que, por minoritário que ele seja do ponto de vista estatístico, porque quem responde a isso é apenas uma minoria do planeta, ele é majoritário no sentido de que ele serve como uma norma, como uma espécie de ideal, como um horizonte. E, portanto, para Deleuze e Guattari, todo o desafio é justamente produzir maneiras de escapar a essa hegemonia desse modelo majoritário. Daí a invocação do nômade ou do esquizo e de todos os devires que tem ao longo dos livros do Deleuze e Guattari. O devir mulher, o devir criança, o devir animal, o devir índio, o devir negro, o devir molécula, o devir intenso, o devir imperceptível. Tudo isso são modos de escapar a um padrão majoritário, que tem a sua força imperativa, esse padrão humano demasiadamente humano, universal demasiadamente universal, antropocêntrico demasiadamente antropocêntrico. Então, até em termos políticos, houve um diálogo que foi registrado, uma entrevista do Negri com o Deleuze, né, em que o Negri pergunta: como conquistar a maioria? E o Deleuze responde, olha o que o Deleuze responde. Eu adoro, porque é de uma irreverência absoluta. O outro está pedindo, e a maioria? Né? E como é que a gente vai conquistar a maioria? E o Deleuze diz, conquistar a maioria é um problema inteiramente secundário em relação aos caminhos do imperceptível. Imperceptível. O Negri vem com a molaridade planetária e o outro vem com o imperceptível. Diz ainda o Deleuze, contra uma maioridade... não, isso não é o Deleuze que diz, sou eu comentando, tá bom? Mas contra uma maioridade racional, comunicacional, humanista, contra o desejo de se tornar maioria. Não se trata de optar pela menoridade tutelada que o Kant critica, mas sim defender uma miríade de devires minoritários, curtos-circuitos, deslizamentos, linhas de escape, desvios. O Deleuze tem uma espécie de obsessão por processos de miniaturização ou de minoração. E não é assim uma paixão pelo pueril, mas é uma cartografia de forças e signos que nos subtraem ou nos fazem escapar do império das potências molares, a maioria e seus modelos, a gregariedade, como dizia Nietzsche, e a sua depauperação. No fundo, é um modo de pensar, ou melhor, é um modo de escapar ao que a gente poderia chamar a normopatia. A normopatia é a doença da normalidade. Nós somos todos normopatas. Talvez tenha um outro psicótico entre nós, eu inclusive, mas, no geral, somos normopatas, doentes de normalidade, somos normais demais. E, portanto, né, qual o problema do Deleuze com isso? Diz o Deleuze, o pensamento tem por tarefa detectar os sintomas. Um pouco também na linha do Foucault como diagnóstico, a filosofia como diagnóstico do presente. Mas o que é essa sintomatologia que o Deleuze propõe? Né? É assim, é um pouco retomar a pergunta de algum personagem do Shakespeare. E aí, como vai o mundo? Né? E quais os sintomas de adoecimento neste mundo presente? E como apreender esses sintomas? E como apreender esses sintomas
buscando não exclusivamente os signos da doença, uma espécie de morbidez, mas buscando ao mesmo tempo os signos de vitalidade. Os signos de doença, sim, mas também os signos de vitalidade, ou de cura, ou de saúde, diz o Deleuze. Só que nada disso pode ser feito desde fora do mundo. Isso é, do alto, do lugar de um juiz, numa espécie de extraterritorialidade, que olharia para baixo e diz, ó vida, ó céu, o mundo está doente. Não, não é a partir desse ponto de vista transcendente, né, de alguém que desde cima condena o mundo. O Artaud formulou isso lindamente, para dar um fim ao juízo de Deus. Quer dizer, essa mania de julgar o mundo desde cima. É Deus que julga desde cima e diz, a vida está errada, tem que consertar, né? Então, como pensar esses sintomas, não desde cima, mas desde dentro, já que nós não estamos fora dos sintomas que nós detectamos. Esses sintomas nos atravessam, eles nos constituem, eles se agarram em nós. Então, fica mais complexo. Não basta acusar o outro, é preciso fazer essa cartografia sensível, afetiva, micropolítica, biopolítica, mas que nos atravessa também. E, portanto, esses sintomas, às vezes, nós guerreamos com eles de dentro deles mesmos, né? Às vezes, com eles, a gente faz obra, faz arte, faz música, e, ao mesmo tempo, às vezes, nós conseguimos operar sobre eles uma espécie de contragolpe. E é nessa toada que toda a questão do niilismo, para mim, é crucial. Eu vou explicar por quê. Porque o que é o niilismo? Para Nietzsche, não é? Que foi quem nomeou e definiu isso que ele chamou o mais sinistro dos hóspedes. O niilismo é o mais sinistro dos hóspedes. Niilismo é, por definição, a desvalorização dos valores supremos. É o momento em que aqueles valores que nos ancoravam até há pouco perdem a credibilidade e decaem, entram em descrédito. E nós nos sentimos desamparados diante dessa queda brusca dos valores que antes davam sentido à existência. E, nesse momento, parece, então, que a existência perdeu seu sentido, perdeu seu eixo, perdeu seu norte, perdeu sua direção. E é aí que vem essa espécie de descrença em que o niilista diz, tudo é em vão, nada vale a pena. Esse tom que é, segundo Nietzsche, numa primeira abordagem, é o momento mais paralisante, em que, diante dessa derrocada de sentido, nós temos uma reação de grande inquietação, como se estivéssemos em meio a uma catástrofe, e nós não conseguimos nos conformar com essa perda ou derrocada de sentido. Por um lado, então, parece um momento absolutamente negativo, não é? De uma espécie de depauperação vital, em
que já não se acredita em nada, em que nada mais faz sentido, nada tem valor, e, portanto, qualquer ação ela é insignificante. Mas, para Nietzsche, essa derrocada dos valores supremos, ele vê aí uma grande oportunidade, a saber, ele entende que seria preciso estar à altura dessa descrença, sustentar essa descrença, levá-la mesmo até as últimas consequências. Mas nós somos muito frágeis para cumprir essa exigência, porque nós queremos imediatamente enfiar um outro sentido, tamponar a falta de sentido, driblar essa sensação de desamparo. Então Nietzsche diz, é como se faltasse uma espécie superior, capaz de desistir de vez da crença numa verdade, capaz de desistir dessa crença, para, por fim, liberar a vontade dessa crença. Porque qual é a ideia do Nietzsche mais radical? Que toda crença, na verdade, no fundo, encobre uma impotência da vontade. Eu acredito porque eu sou impotente de eu mesmo criar sentidos. Eu, então, acredito num sentido já dado. Só uma espécie cansada, exaurida para viver, precisa de uma crença na verdade, de uma crença nas instâncias de autoridade, um pouco como Kant dizia, da tutela, da dependência. Só uma espécie fatigada precisa dessas instâncias de autoridade que legitimem a existência, ao invés de ser essa espécie ela mesma criadora, instauradora. Quer dizer, qual o problema do Nietzsche? Esse que diz, ó vida, ó céus, tudo é em vão, nada tem sentido, é um nihilista. Só que esse que faz disso uma espécie de impotência, né, é um nihilista no sentido passivo. É aquele que fica paralisado diante disto e que conclui, portanto, que não faz sentido agir, pensar, querer, etc. É esse pathos nihilista que o Nietzsche detecta, diagnostica, que ele trata de dissecar e também de acompanhá-lo até o fim, até o momento ou o ponto em que possa haver uma conversão. Porque a posição particularíssima do Nietzsche é justamente essa, sustentar que reconhecer um mundo desprovido de sentido, nada tem de condenável, e só leva a uma paralisia do querer, uma vontade que ela mesma é desvitalizada ou depauperada. Por quê? Porque uma vida superabundante, diz Nietzsche, ao contrário, não só suporta essa descrença, mas precisa dela. Uma vida superabundante precisa dessa destruição dos valores anteriormente vigentes para dar vazão à sua própria força de criação de novos valores. É alguém que não busca sentido na vida porque sabe que a vida cria sentido. Quem pergunta pelo sentido da vida já renunciou a criar ele mesmo sentido. É aquele que está esperando que o sentido venha de fora, ou venha de cima, ou já esteja ali embutido. Então toda a ideia do Nietzsche é não se perguntar sobre o sentido da vida, mas ter a força suficiente para, na derrocada de sentido, poder produzir
outros sentidos a partir de um outro elemento que não seja aquele que presidiu a criação de sentidos antigamente, que já era, de algum modo, nihilista. Bom, por isso que será que Nietzsche era um nihilista? Será que Nietzsche era contrário de nihilista? Nietzsche era tudo isso. Ele detectou o nihilismo, viu ali uma espécie de doença, achou que aquilo, para se curar, deveria ir até o limite e não se frear, e, portanto, há um nihilismo ativo que leva até as últimas consequências. Esse nihilismo e produz ali, na ponta, uma espécie de reviravolta. Então, para mim, esse movimento desse nihilismo ativo, né, onde se vai até o final, para, a partir dali e de um outro elemento, produzir outros sentidos e outros valores, num certo sentido, é uma outra lógica da produção de sentido, que aí está sendo reivindicada. É curioso porque você vê a força do micro, né? Houve lá nos anos 60 um grego, anos 1960, um grego, Costas Axelos, que fez lá uma espécie de tratado heideggeriano sobre o nihilismo, dizendo que o planeta todo estava achatado, que tudo era homogêneo, que tudo era o mesmo, e que essa era planetária era a era do nivelamento absoluto, pela técnica e etc. E o Deleuze faz uma resenha desse livro do Costas Axelos, é um amigo dele, né? E ele faz uma resenha em que ele primeiro reproduz um pouquinho da ideia do Costas Axelos, e depois ele diz uma coisa espantosa, porque olha o poder de reversão do pensamento. Ele diz assim, nesse estado aparentemente unidimensional, que o nihilismo tem o mais bizarro dos efeitos, a saber, restituir as forças elementares a elas mesmas no jogo bruto de todas as suas dimensões. Ou seja, liberar uma espécie de contrapotência que é a do jogo multidimensional. Quer dizer o quê? Um diz, está tudo nivelado, e o outro diz, é nesse momento em que todas as forças presentes pipocam e justamente manifestam a sua contrapotência. Ou seja, o Deleuze não acredita nessa postura melancólica de que está tudo acabado, está tudo nivelado, está tudo homogeneizado. É uma espécie de afeto, de tonalidade afetiva que vai totalmente na contramão de uma outra postura filosófica, que é a do Deleuze, que ele é capaz de dizer, do mais infeliz dos homens, não se dirá que ele é alienado ou que ele trabalha para as potências, mas que ele é sacudido pelas forças. Olha só, sacudido pelas... Quer dizer, já tem aí uma... O que eu quero dizer com isso tudo? Vou resumir. Como do nihilismo fazer uma leitura não nihilística? Como não se render ao nihilismo que se está analisando? Né? Esse é o desafio que, a meu ver, tanto Nietzsche opera, quanto o Deleuze na sua cola. E a partir daí, é uma coisa que eu tento desenvolver no livro um tanto, como pensar
essas reviravoltas no nosso contexto contemporâneo. Aí eu tenho vários exemplos, eu não vou ter tempo de desenvolver aqui, mas eu queria sim falar, quer dizer, eu acho assim, há experimentos micropolíticos ou biopolíticos que dão uma espécie de contra-testemunho contundente em relação a uma espécie de generalização abusiva sobre o niilismo. Eu quero dizer que há um avesso do niilismo por toda parte, que talvez nós ainda não temos ou não produzimos lentes suficientes para ler. Eu não tenho aqui o meu livro, mas eu queria mencionar alguma coisa que tem a ver com a capa, porque a capa é de uma genialidade absoluta. A capa é preta, 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 mas ela é termossensível. Então, se você toca com a mão, fica a marca da sua mão. Se você tem algum calor no corpo, se você não tem calor, se você é um cadáver, não fica nada. Mas se você tem algum calor nos dedos, fica a marca clara da sua da impressão da sua mão sobre a capa. Depois ela desaparece. Mas então é como se você atravessasse o niilismo através de uma certa força vital qualquer, né? Quer dizer, essa é a ideia da capa, mas enfim. Então, claro que a pergunta é que modalidades de travessia do niilismo nós temos hoje. Pensando que há um contexto biopolítico, aquele que eu mencionei antes, né, o poder sobre a vida, o poder que extorque, vampiriza, se abate sobre ou reduz a vida ao seu mínimo biológico, é um tipo de, eu diria assim, uma certa concretização contemporânea do niilismo, né? E aí todo o desafio é pensar essas reversões nos contextos os mais diversos, na filosofia, na antropologia, na clínica, etc. Agora, puxa vida, eu não quero sobrecarregá-los, mas eu vou falar uma coisinha sobre o autor que eu mencionei, que é um esquisito, chamado Deligny, que é aquele que trabalha com os autistas, que trabalhou com jovens infratores, que escreve de um jeito muito raro, e que fez do trabalho com os autistas uma maneira. Ele não trabalhou numa instituição, ele não quis montar uma instituição, ele não falava em inclusão social, ele não queria normalização nenhuma, não queria enfiar a linguagem goela abaixo daqueles que não falam, não queria socializar, não queria nada do que, em geral, todas as instituições, com muito orgulho, querem e manifestam que querem, né? Há um desejo das instituições de socialização, de humanização, e o Deligny partia do princípio que dos autistas nós não sabemos nada. E é a partir desse não saber que nós deveríamos estar com eles em vizinhança, mas uma vizinhança que não tentasse civilizá-los, porque talvez, muito ao contrário, é a partir deles que nós deveríamos identificar todas as camadas civilizatórias de uma extrema violência que habitam a nossa subjetividade. Que inversão! Ou seja, é quase enxergar a nossa civilização, a nossa linguagem, e tudo que uma linguagem carrega, porque o que o Deligny diz, a linguagem assassina, né? Você diz, é um louco,
Acabou, é um assassinato. A linguagem é assassina. Mais do que isso, diz o Deligny, a linguagem carrega o quê? Objetivos, finalidades. Será que não é um tanto isso que o autista recusa? Né? Então, a recusa da linguagem também não é a recusa de um certo mundo, da produtividade, do rendimento, da finalidade, de um certo sentido prévio. Então, é como se, a partir desse universo autista, o Deligny estivesse desmontando a nossa engrenagem civilizatória, linguageira, cheia de sentido, saturada de intenções e de sociabilidade. E aí o que ele propõe, ele diz, isso aqui não é uma instituição que ele faz, ele viveu vários anos com autistas em lugares esquisitos e criou todo um sistema ali, que eu não vou agora esmiuçar, mas tem uma ideia que aquilo não é propriamente um projeto, não é uma instituição, não é um projeto. Ele chama aquilo de jangada, no sentido de que é uma tentativa, aquilo é uma tentativa. E ele define uma jangada. Uma jangada é vários troncos amarrados de maneira a deixar entre eles um espaço, para quando venham as ondas e se abatam sobre a jangada, para que a água possa passar entre os vãos e a jangada continuar boiando. Então, o que ele construiu ali com os autistas é uma jangada, é uma coisa, ela precisa estar um pouco solta para perseverar. E ele diz, a jangada não é uma barricada, mas com o que sobrou das barricadas se poderia construir jangadas. Quer dizer, ele não enxerga a jangada como uma barricada numa revolução. Ele era super politizado, hein? Parece que nada, né? Autista, contra a linguagem. Ele era do PC até o final da vida, por provocação até. E o PC francês era uma barbaridade, de stalinista. Mas ele tinha lá a carteirinha dele, era um jeito dele provocar. Mas, aqui, toda a concepção dele é como é que a gente se desmonta. Antes mesmo de desmontar aquilo que cabe combater, como é que a gente desmonta tudo isso que já está impregnado em nós com a linguagem nossa? Ou seja, tem aí uma espécie, não é um projeto, não é uma teoria, né? São fragmentos de uma experimentação que, a meu ver, nos serve para pensar que, para além de qualquer totalização desejada, há um resto, né? Ou seja, como se desgarrar das totalizações que nos tentam. Inclusive, uma instituição pode ser uma totalização, né? Agarrar. O que você faz? Você agarra o autista para ele te imitar e também ter linguagem, ou outra coisa? Como não ceder à tentação de agarrar, com esse amor excessivo que às vezes é poder, né? Então tem aí, percebe como é um campo, assim, um pouco a nossa política não consegue falar essa língua, mas ela deveria poder ouvir isso que ele está dizendo, porque isso é de uma preciosidade absoluta. Porque, mais ainda, quando a gente sabe que a gente está num sistema que o Sloterdijk, por exemplo, escreveu um livro chamado A Mobilização Infinita. O que é a mobilização infinita? Ele
se baseia num autor dos anos 30, o Junger, fala da mobilização total. Era um sujeito próximo do Heidegger, que dizia, bom, não importa capitalismo, comunismo e depois o nazismo que vinha vindo, estamos no estado de mobilização total. Mobilização no sentido quase da guerra. Somos todos soldados numa guerra. Só que ali era uma guerra que vinha vindo e para nós, bom, não sabemos se a guerra vem vindo, mas a guerra está aí. Quer dizer, estamos todos infinitamente mobilizados numa produtividade almejada e, portanto, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia, tipo Maurício Lazarato, quando pensa numa mobilização política, ele pensa ao mesmo tempo que parte da mobilização política significa desmobilização. A desmobilização em relação a esse estado de mobilização total em que cada gen nosso é solicitado, né? Um bebê já está no berço, já é mobilizado, né? Já tem a câmara vigiando, já está tudo ali. Então, como ao mesmo tempo, como pensar uma, entre aspas, uma certa mobilização política que traga consigo também uma desmobilização desse estado do qual a gente está falando. Quer dizer, como mobilizar e desmobilizar? Mobilizar num outro sentido e desmobilizar. Porque, em geral, a mobilização política ela acompanha a mobilização do mundo. Que seria preciso fazer descarrilhar, frear, desertar. E quando perguntavam para o Deligny, mas afinal, como perguntavam para os manifestantes, o que vocês querem, né? O Deligny, quando perguntavam, mas qual é a finalidade do seu empreendimento? E ele respondia assim, é para nada. Escândalo. Alguma coisa que é para nada, isso é absolutamente esdrúxulo. Quer dizer, ao arrepio de todos que naquela época, anos 60, tinham intenções humanistas, ou revolucionárias, ou inclusivas, de todo tipo, ele era um dos poucos que dizia, é para nada. É isso que pode salvar os autistas, do nosso desejo excessivo de inclusão, da nossa obstinação em comunicar, em agarrar, em socializar, em falar no lugar de, em submeter, em interpretar o que o outro está dizendo ou o que ele não está dizendo. Olha quanta violência que ele detecta numa situação assim absolutamente minúscula. E, portanto, essa posição para nada, para ele é o mais importante. Para nada, a fim de que algo possa advir. Porque se já está tudo dado, para que é, nada pode advir, senão aquilo que está pré-determinado. Para nada. Ou seja, para preservar esse resto daquele todo que a gente quer. O todo é uma truculência. O tudo já é totalização, violência. Então, tem aqui um acorde político nesse para nada, que eu não sei se eu estou conseguindo minimamente transmitir, o acorde político desse para nada. Por isso, quando perguntava aos manifestantes lá em 2013, para quê? E não sabiam a resposta, aí imediatamente se desqualificava, porque não tem projeto. Não tem projeto, é nada. Para nada é nada, nada não vale. Ou seja, está excluído do mundo da comunicação, do sentido, da finalidade, da crença, do projeto. Então, tem aqui algo que eu vou engatar para finalizar,
que agora realmente já estão todos extenuados, e eu, portanto, vou falar sobre o esgotamento, 2 palavras, para estar sintonizado com o estado. Tem um texto do Deleuze chamado O Esgotado, é sobre Beckett, e lá o Deleuze faz uma diferença, tem o cansado e tem o esgotado. Qual a diferença? O cansado é aquele, trabalhou, está cansado, descansa uma noite, acorda, volta para trabalhar, claro. Ou seja, o cansaço é apenas um intervalo necessário que faz parte da produção. O cansaço é parte da lógica da produção. Não tem nada de excepcional. Esgotado é outra coisa. O esgotado, ele nem está deitado assim, no Beckett. Ele não está deitado descansando para depois se recuperar todas as energias e voltar ao trabalho. Não. O esgotado está sentado, insone, cabeça entre as mãos. Esgotou. Esgotou-se tudo. Ele está esgotado. A linguagem se esgotou. Os sentidos se esgotaram. O mundo se esgotou. As possibilidades se esgotaram. O esgotado é aquele que esgotou os possíveis. À primeira vista, é um estado assim, inquietante, né? Mas para o Deleuze não tem nada de inquietante. Por quê? Porque, quem esgotou... Uma coisa é assim, esgotaram-se os possíveis. Tem uma espécie de esvaziamento, certo? Que lembra alguma coisa lá do niilismo. Ora, curiosamente, esse texto foi escrito muito próximo da queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim foi a queda das ideologias, das utopias, de um monte de valores que antes ainda flutuavam no ar. De repente, desmorona tudo. Como se todos os possíveis tivessem se esgotado. É o esgotamento dos possíveis. Só que, se a gente é saudoso dos possíveis, a gente fica nostálgico, diz, vida aos céus, que bons tempos aqueles, em que havia uma ideologia, uma utopia, uma teoria da esquerda, não sei o quê. Só que, é quando não tem mais nada, que já nós não podemos recorrer aos possíveis dados de antemão. Porque é como num supermercado, você vai no supermercado cheio de possível. Possível. Você escolhe. Tem um momento em que você já consumiu todos os possíveis, não tem mais. O supermercado está vazio. Dançou. Acabou. E aí, o que você faz? Bom, o esgotamento dos possíveis, que o esgotado dramatiza, significa que não é mais possível escolher possíveis dados. A única saída é inventar um possível. Uma coisa é realizar possíveis já estocados no nosso inventário. Outra é, não tem outra saída senão inventar. A realização de possíveis dados é uma coisa. A invenção de um possível é uma coisa totalmente diferente. Lembra um pouco a questão lá do niilismo, dos valores, do vazio, e a partir dali, criação de novos valores. E aqui é criação de novos possíveis. Então, de algum jeito, eu tentei pensar esse cruzamento entre o niilismo e o esgotamento, né, para entender que momentos são esses
em que parece que há um profundo esgotamento, um profundo esvaziamento, um profundo desmoronamento, e é ali talvez, onde parece que nada mais é possível, que surge, ou melhor, como que é nessas situações que pode se abrir um campo de possíveis. Esse é paradoxal, é diante do impossível que a gente é obrigado a criar um possível, é diante do impossível que se abre um campo de possíveis, e às vezes se abre um campo de possíveis na hora mais esquisita, e a partir do desencadeador o mais minúsculo. E há, nesse momento, o que o Deleuze chama de uma espécie de vidência. Ele usa o termo vidência. O que é um vidente? O vidente é aquele que vê alguma coisa. Só que o vidente do Deleuze não vê nada lá de divino, nem de místico. Ele vê simplesmente o virtual. Ele vê o que já está ali, forças que poderiam redesenhar o presente. E com isso, então, eu termino com a seguinte ideia. É um chavão a palavra criação. Mas a gente não deveria abandoná-la na mão dos publicitários. E a criação de possível é uma expressão que a gente poderia resgatar da mão deles e de outros, né? E pensar que a criação de possível não é algo viril, tonitruante, wagneriano, né? É mais beckettiano, talvez. E talvez tenha mais a ver com esgotamento do que propriamente com uma ópera. Tem a ver com aquele silêncio, aquela gagueira no Beckett, do que com o espetáculo total. Era isso. Pronto. Agora, que horas são? Quanto? Oi? E 35. Temos uns 20 minutos para conversar, se vocês tiverem saco, força, vontade. Antes do lançamento, que é às 6. Tá? Diga lá. Você pode falar alto para todo mundo ouvir? Já. Ai. Uhum. Vamos fazer uma rodada que fica mais... Diga lá. Vai lá. Vai no microfone, é bom. Só uma perguntinha, né? A gente, no Brasil, né, estaria vivendo um momento político que já é o esgotamento, né, da política, onde você vê pessoas que falam que não são políticos, são eleitos. E será que, né, tem alguma coisa a ver? Desde que vocês lançaram o Deline, né, pela N1, eu comecei a me perguntar se seria possível, não que ele quisesse, né, isso, mas se seria possível aquele experimento dentro da instituição. Porque a prática do Guattari trabalha um pouco com
esse papel dos possíveis, né, de construção dessa objetividade. Parece que o Deline está sempre trabalhando com esse estado de esgotamento para a criação do impossível, né? Então, seria possível um Deline dentro da instituição e um Guattari dentro do matagal lá do Deline? Pronto? Quer? Vai. Tá. Queria que você voltasse um pouco no desamparo, porque essa potência do desamparo me pareceu que suspende, de certa forma, essa legislação desse império nas nossas vidas. Espera aí, não entendi. Pode repetir? O desamparo, a importância do desamparo, né, quando você fala do niilismo. Porque, ao estar desamparado é, de certa forma, suspender a legislação desses poderes do império sobre as nossas vidas. Isso, de certa forma, nos abre esses lugares possíveis, nos tornando vulneráveis o suficiente para poder aderir a essa potência. Isso me parece ser um fracasso bem-vindo. Fracasso no sentido de implodir esses lugares internos de certezas estabelecidas. Então, gostaria que você comentasse mais sobre essa relação, de repente, do desamparo e o fracasso. Então, Nossa, de fato, a questão da vulnerabilidade ela há uma certa ambivalência, né? Mas a gente poderia pensar o seguinte: a vulnerabilidade, num certo sentido, é o oposto da blindagem. Estou pensando num texto do Juliano Peçanha sobre esses seres blindados que nós somos. Blindados no sentido de que nada nos afeta. Ora, e quando algo nos afeta e nos machuca, e, portanto, esse poder de ser afetado foi reativado, aí sim é uma brecha. Né? É isso que você está falando, né? E eu estou totalmente de acordo. Como pensar essas brechas e, às vezes, esses colapsos, que são aberturas. Né? Inclusive, tem certos teóricos que pensam a crise justamente não como resultado de um processo, mas como a abertura de um processo. Uma coisa é você pensar, teve um processo todo, deu numa crise. Outra, você diz, não, a crise é o momento em que se instaura, a partir dela, um processo. É mais interessante isso, né? E, portanto, talvez certos estados de crise sejam, de fato, aberturas. Sem fazer disso a defesa da crise, do pior, quanto pior, melhor, nada disso, não é disso que se trata, mas ter essa leitura micropolítica suficientemente aguçada para não valorizar única e exclusivamente o que funciona, a harmonia, a produtividade, porque às vezes é ali no colapso, na brecha, na fragilidade, na vulnerabilidade, que se pode dar voz a uma coisa que não poderia ser ouvida quando a máquina está funcionando bem demais. Né? Então, eu valorizo muito isso que você falou,
porque para quem trabalha com todo tipo de população onde a vulnerabilidade é uma espécie de quase condição de existência, né? Estou falando dos psicóticos, com quem eu trabalho há muitos anos, e ali não há como acolher aquilo sem dar lugar e não tamponar essa vulnerabilidade. E a partir dessa, a gente pode chamar de fragilidade, também, que uma outra força pode vir à tona. Porque não é uma ilusão pensar que os vulneráveis são frágeis, né? Quando eu penso nos psicóticos, tem uma certa fragilidade, obviamente, e tem uma potência extraordinária, mas é como dar espaço para isso, como dar lugar, como acolher, como tornar isso visível, que isso atravesse um certo limiar de escuta ou de visibilidade, etc. Então, por isso também eu acho, uma hipótese minha, que o Guattari passou a vida inteira no hospital psiquiátrico trabalhando, quer dizer, parcialmente trabalhando, mas para ele a conexão com a loucura era uma coisa muito importante. A conexão com um certo caos, com um certo colapso, com uma certa bizarrice, com uma certa estranheza. Tudo isso era o que podia reabastecer o mundo de outros possíveis que o funcionamento perfeito das máquinas burocráticas, estatais, comerciais, etc., não, abafa. Né? Então, tem aí um campo a ser repensado, inclusive quando a gente pensa na saúde, né? Se a saúde realmente é o estado de equilíbrio que todos almejam, né? De equilíbrio e de... como dizer, de harmonia, como diz o Nietzsche, tem a pequena saúde e a grande saúde, né? A pequena saúde é essa, né? Que a gente fica aferrado a um estado de normalidade que nos protege de todas as turbulências do mundo. Mas se a gente lê um pouco do Canguilhem, sei lá, o normal e patológico, a gente entende que esse aferramento, essa obstinação em ser saudável, por vezes, nos congela, né, assim, para dar uma imagem fácil, né? Se eu não quero correr riscos, eu fico deitado em casa e ali eu estou mais protegido. Mas é ali que eu morro, é a morte em vida. E quantos de nós não preferem a morte em vida do que sair e correr todos os riscos? Então, para o Nietzsche tem a pequena saúde, aquele que fica se protegendo o tempo todo da doença, e a grande saúde é outra coisa. É a capacidade de poder viver, inclusive, estados vários de doença e outros, onde a vida se experimenta. E vocês veem numa criança qualquer que a vida só se experimenta através de riscos. Uma criança o tempo todo está desafiando a lei da gravidade, tudo, né? É o estado longe, é o estado distante do equilíbrio, né? E o adulto vai lá tentar enfiar o estado de equilíbrio. Então, talvez essa... Agora volto um pouco para o Guattari, essa convivência com a loucura, com esse estado de precariedade e de desequilíbrio, e que é também de criação e de risco, e de vizinhança com a morte, e de criação de linguagem, tudo isso, para o Guattari, era uma inspiração incessante para pensar o quanto a existência social, numa escala muito maior, poderia ser polifônica. Essa polifonia que ele encontrava um pouco entre os loucos, não é para todo mundo ser louco, não é nada disso, mas em que medida experimentos polifônicos poderiam produzir uma vida social outra, que não essa da normopatia,
né, dessa doença da normalidade de que nós sofremos. Agora venho à tua pergunta sobre o Deligny, porque, de fato, o Deligny morou 1 ano em Laborde, onde estava o Guattari. E ele não se adaptou, não aguentou, era palavra demais, era instituição demais, era assembleia demais, era teoria demais, saiu correndo. Curioso, né? Foi lá para o mato. Agora, o Guattari adorava o Deligny, ou melhor, adorava o que ele escrevia, o modo que ele fazia, a estranheza dele, a solidão dele, tudo. O Guattari tinha essa capacidade de gostar, não daquilo que era parecido com ele, mas daquilo que era diferente dele, né? Porque o Guattari era um militantão também. Também era o homem da instituição, que pensava que a instituição podia ser repensada de dentro. Então, é claro que são dois universos, né? Deligny e Guattari. Mas o Guattari, vira e mexe, chupava alguma coisa do Deligny, e a ideia de nossa, estou começando a, né, bater o pino. Mas então tá, então são dois universos, são 2 linguagens, são 2 maneiras, 2 relações com a instituição muito diferentes, uma de exclusão, uma de rejeição total, e a outra pensa que a instituição pode ser um instrumento. E é possível, dentro de uma instituição, fazer ela funcionar polifonicamente. Agora, o fato é que o Deligny não suportou Laborde. E o Guattari, muitas vezes, se aproximou do Deligny. Então, tem aí uma diferença também digamos, mobilidade. Dou um exemplo. Maio de 68 estourou. O Guattari, um dos primeiros a chegar em Paris, absolutamente fascinado, entusiasmado, empolgado, e ele convidou o Deligny para escrever a respeito, porque o Deligny escrevia estupendamente bem. Chamou o Deligny. O Deligny chegou em Paris, olhou, virou e foi embora. Isso não é para mim. Esse troço todo assim, não aguentou. São 2 sensibilidades. E sabe o que é bom? Como no caso lá do Negri e do Deleuze, em vez de juntar tudo e fazer uma meleca, é bom que sejam 2. É bom que haja 2 pensamentos em vez de 1, ou 4 em vez de 2. Então, sim, o Deligny é uma tonalidade, e o Guattari é outra. Agora, claro, se você trabalha numa instituição, muitas coisas do Deligny você pode levar lá para dentro, e podem arejar, ou abrir, ou não sei o quê. E eu vejo, assim, gente que trabalha com autista em instituição, quando lê esse livro do Deligny, fica, assim, é como se revivesse a possibilidade de trabalhar com autista. Sei que eu não respondi nada, mas é assim, mais ou menos. Sobre o esgotamento da política, né, a sua ideia. Eu acho que é isso mesmo. Eu vejo, mas é muito arriscado dizer assim. Então, eu acho que a noção de esgotamento nos serve para pensar alguma coisa do nosso contexto. Eu diria, já desde 2013, ali foi o anúncio de que algo se esgotou. Muitas coisas se esgotaram. E que não se trata de tentar recolar os cacos por terra, que é o que a gente tenta o tempo todo, mas talvez outra coisa. Como se fosse preciso extrair desse esgotamento as suas consequências e não tentar voltar para trás, para antes dele, né? E eu acho que houve,
por parte da nossa presidenta, depois de 2013, assim, um recuo absurdo e incompreensível em relação a alguma coisa que ali se abriu e que, num primeiro momento, ela até conseguiu ouvir, e depois retrocedeu inteiramente, como se aquilo nunca tivesse acontecido. É uma pena, porque ali alguma coisa de muito crucial aconteceu. E eu repito, eu não sei se o que veio depois e até agora não é uma reação de uma virulência absurda em relação a alguma coisa que se abriu ali e que era abissal demais, e que tem a ver com isso, algo do esgotamento de um certo modelo de política. E eu venho à última questão, com isso eu termino. Como incentivar o querer? O querer, se há às vezes dá a impressão que há uma preguiça, ou uma pasmaceira, uma espécie de desistência, né? E eu acho que claro que eu não vou te dar a fórmula, mas é que talvez esse estado ao qual você se refere seja um dos sintomas, justamente a ser pensado e trabalhado e cuidado. É difícil dizer, né? Por exemplo, hoje você se pergunta, puxa, tanta coisa acontecendo e as ruas ainda estão meio vazias. Tudo bem que nos últimos dias, né, a gente pode dizer que não é bem assim, mas ainda assim em relação à magnitude do que anda acontecendo, a gente esperaria que as pessoas estivessem completamente em plena insurreição. Não é o que está acontecendo. Agora, eu acho que é uma pergunta de todos nós, como é que essa potência se reativa, né? E não se trata de esperar a vinda do Messias e nem decidir que é a partir de agora por decreto, mas eu acho que isso depende de uma espécie de... Eu vou falar uma coisa que com isso eu quereria encerrar, que é o seguinte. Numa sensibilidade social, há coisas que nos parecem normais, cotidianas, e outras que nos parecem inadmissíveis. É normal, um recorte assim. Agora, em momentos de ruptura, há uma mutação na sensibilidade coletiva. Aquilo que antes, por exemplo, 2013, era normal pagar passagem de ônibus. De repente, se tornou intolerável pagar por um transporte público. É uma mutação da sensibilidade coletiva que não necessariamente passa por tomar consciência mas é quase que há algo de inconsciente na política, óbvio, né? E talvez quando a fronteira entre o que é aceitável, o que é, sei lá, por exemplo, o estupro até um certo momento era aceitável, a partir de um certo momento se tornou intolerável, pelo menos em algumas regiões. O desenho entre o aceitável, o intolerável e o desejo, a fronteira entre eles, às vezes, muda nesses momentos de mutação da sensibilidade coletiva, que, às vezes, a política não consegue dar conta disso, ou não consegue criar dispositivo. Quando acontece uma ruptura dessa,
não consegue criar dispositivos concretos que deem sustentação e intensifiquem e prolonguem isso que mudou, né? Exemplo, 2013, não se conseguiu intensificar, prolongar, etc. Portanto, assim, eu não tenho resposta alguma para a sua pergunta, a não ser de que há algo na nossa percepção que deveria ser reeducada. Isto é, não se trata apenas de fazer, mas de perceber quando algo vem vindo, perceber quando uma mutação começa a acontecer. E a gente não tem, a nossa percepção foi educada de tal modo em que a gente só percebe coisas muito grandes, molares, e só quando elas já aconteceram. E eu diria que parte do trabalho do Deleuze-Guattari é uma reeducação da percepção, porque a percepção, a política é uma questão de percepção também. O que se percebe do que anda acontecendo? Será que só se percebe os políticos caçados, ou se percebe os movimentos tectônicos que vão reconfigurando o chão da nossa existência? Então, esse é um desafio que talvez esse de um trabalho sobre a percepção e a percepção molecular e micropolítica que ainda está para ser feito. Pronto, estou esgotado. E tem um lançamento agora, né? Isso, tem um lançamento e tem um salgadinho também, não? Deixa eu te pedir um favor. Sim. Eu preciso de alguns dados para na pós-graduação que você fez aqui. Eu não tenho uma caneta. Tá.